Recentemente foi acusado um possível esquema de pirâmide lá no Rio de Janeiro da empresa Gás Consultoria, que de fato tem todos os indícios de uma grande pirâmide financeira. Apesar disso, existem muitas pessoas defendendo a empresa, muitos clientes dessa empresa que estão falando que são acusações falsas, apenas para tentar derrubar uma empresa que supostamente desafia bancos, corretoras. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, sobre essa acusação e sobre o funcionamento em si de um esquema de pirâmide. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Então, vamos falar sobre a Gás Consultoria, um possível esquema de pirâmide, um grande esquema de pirâmide lá na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Cidade essa que vem sendo chamada de Novo Egito, porque não só esse, mas também outros possíveis esquemas de pirâmide estão estourando na cidade, sendo esse o maior. Então agora vocês podem ver uma notícia que a mulher do faraó, o faraó seria quem? Seria o líder desse esquema de pirâmide, o dono da Gás Consultoria. Então, que a mulher dele, ela fugiu para os Estados Unidos e antes disso, ela sacou o que aproximadamente dá atualmente R$1 bilhão e foi para os Estados Unidos e hoje ela está foragida. Evidentemente ela não sacou em dinheiro, ela sacou em criptomoedas, que dá um pouco mais de 4.000 criptomoedas pela cotação atual, fica mais ou menos R$1 bilhão. É todo indício, de fato, de um esquema de pirâmide, alguém tentando fugir, com esse dinheiro. Aqui a gente tem alguns pontos principais para que você fique atento e entenda de fato como é que funciona esse caso. Então, o primeiro ponto que nós temos que nos atentar aqui, a promessa era de ganhos fixos de 10% ao mês, com aporte mínimo de R$10 mil. Então, imaginem, a promessa era de pelo menos um ganho de 10% ao mês. É um rendimento muito alto. E vocês lembram daquela relação muito importante, risco e retorno? Nós até temos um vídeo sobre isso que a gente fala também sobre os perigos de se cair em uma pirâmide. Então, pessoal, risco-retorno. Quanto maior é o risco que você corre, maior é o retorno esperado. 10% ao mês é um retorno absurdo. Um retorno muito maior que os melhores fundos de investimentos em ações conseguem até mesmo. Então, um retorno completamente absurdo, fora da realidade. Para isso, evidentemente, você teria que correr um grande risco. Não tem como você ter um retorno tão alto sem correr risco. Um paralelo interessante, uma metáfora interessante seria assim: para que eu aqui de Porto Alegre chegue, por exemplo, ao Japão, eu tenho que percorrer muitos quilômetros. Então, é um risco relativamente elevado, um alto custo que eu vou ter que pagar para isso. No entanto, o meu retorno vai ser o quê? Chegar no Japão. Eu posso esperar chegar no Japão sem incorrer em altos custos ou sem correr em uma alta quilometragem percorrida? Não, uma coisa leva a outra. Eu não posso ter um retorno muito alto percorrendo uma distância curta sem correr muito risco. Então, 10% ao mês, vocês podem imaginar o risco que você vai correr. E é muito fora da realidade. E ainda mais, essa palavra é garantido. Você garante 10% ao ano. Para vocês terem ideia, tem um tesouro pré-fixado agora do Tesouro Direto que está pagando uma taxa relativamente alta em relação ao que vinha sendo paga recentemente, que é de 10% ao ano. Aí sim, 10% ao ano com um título de baixíssimo risco, que é o título público federal, ao ano. Imagina 10% ao mês. É 100% do que esse título pré-fixado paga, só que ao ano, em um mês. Então, é alguma coisa muito absurda. Então, primeiro ponto que a gente tem que ficar muito atento. Se, inclusive, você vê algum título alguém que te oferece uma rentabilidade tão alta assim, garante ainda por cima, já corra, porque é um esquema de pirâmide, é algum golpe, provavelmente. Segundo ponto que é interessante se atentar. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela admitiu ter recebido do líder, do dono
dessa consultoria, né, dessa pirâmide, o Gleidson Acácio Santos, e da empresa mais de 72 milhões de doações, que evidentemente é muito mais do que qualquer outro crente fazia de doações. Então, outro forte indício de algum golpe, um esquema fraudulento. Terceiro ponto que eu mencionei, a Mirelle Zerpa, que é a esposa do Gleidson, ela sacou 4.330 unidades de Bitcoin antes de fugir para os Estados Unidos, como eu havia mencionado, né, que dá mais ou menos R$1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão pela cotação atual. E o Gleidson, ele foi preso e com ele foi encontrado um grande volume de dinheiro, com nota de real, de dólar e de ouro. Então, um grande volume de dinheiro. Então, vários indícios de que era de fato um esquema de pirâmide, e inclusive a esposa dele, ela fugiu lá para os Estados Unidos depois de ter sacado um grande volume de dinheiro. Quem defende está falando que é porque eles estão sendo injustamente perseguidos e ela sabia disso, então foi só para se proteger. Aí, cada um acredita no que quer, né? Cada um vê os indícios da maneira que quer. Mas, pessoal, como funciona exatamente um esquema de pirâmide? Como funcionaria esse exatamente? Vamos pegar aqui de forma mais didática, de forma visual. Vamos supor que uma pessoa, esse cara aqui que vocês estão vendo, ele vai lá e coloca um dinheiro. No caso, seria minimamente R$10.000. Então, coloca um pouco mais de 10 mil nessa consultoria, tá? Seria para aplicar em criptomoedas. Só que o que o Gleidson, que é o dono da consultoria, ele faz? Ele não vai aplicar no que ele promete aplicar. Ele vai mandar para suas contas pessoais. Então, uma conta que ele mandava até era a conta dele na Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Então, ele mandava para essa conta e para umas outras contas pessoais dele, para gastos pessoais, para investimentos pessoais. Ok. Então, essa pessoa achava que estava mandando dinheiro para algum objetivo, quando na verdade ia para a conta pessoal do Gleidson. Tudo bem, mas e se essa pessoa resolve que ela quer sacar? Ela fala, olha, você me prometeu esse retorno, agora eu quero de volta. O que então a consultoria ela fazia? O que esse esquema ele fazia? Como é que ele pagava, já que o dinheiro já tinha ido para a conta pessoal dos donos? Ele usa, como qualquer pirâmide, usa para pagar aqueles que solicitam resgate, o dinheiro de quem está aplicando hoje. Então, no esquema aqui, pessoas estão aplicando seu dinheiro no esquema. Então, esse dinheiro, parte do dinheiro vai para pagar as pessoas que estão solicitando o resgate ou até mesmo que precisam daquele retorno garantido. Então, a pessoa precisa ter o retorno. O que vai pagar esse retorno não é o investimento em criptomoedas que foi prometido, mas sim a aplicação de outras pessoas. Daí essas pessoas elas precisam receber o que lhes foi garantido. E como é que vai acontecer? Então um grande montante, outras pessoas vão estar aplicando seu dinheiro, parte desse dinheiro vai ser usado para pagar o que foi prometido aos outros investidores. E assim por diante. Então, cada vez mais pessoas vão investindo, e esse dinheiro do investimento é utilizado para pagar os atuais investidores e assim por diante. É um esquema de pirâmide. Então, quanto mais vai crescendo a quantidade dessa clientela, então maior é a quantidade de vítimas, evidentemente, e o dinheiro dessa clientela vai para pagar aqueles que estão mais no topo da pirâmide, aqueles que investiram previamente. E assim por diante. Então, o dinheiro de quem investe hoje é usado para pagar o dinheiro das pessoas que já investiam anteriormente, e nenhuma parte desse dinheiro é utilizado, de fato, para aplicar no que havia sido prometido, que no caso seria em criptomoedas. Então, esse é um ponto muito importante. Só que tem pessoas que estão defendendo, não, poxa, olha, está há vários anos em funcionamento, sempre foi me pago o que me foi prometido. Só que essas pessoas talvez esquecem de lembrar do maior esquema de pirâmide, do esquema mais conhecido que a gente já teve, aquele do Madoff, que esse esquema durou aproximadamente 16 anos, com grandes clientes, até mesmo famosos, atores conhecidos, que o diretor Steven Spielberg, por exemplo, que eram clientes da empresa do Madoff, e durante 16 anos tiveram os retornos prometidos, os retornos que o dono da empresa lhes prometia.
como isso era pago com dinheiro daquelas pessoas que iam investindo na empresa em questão e sempre foi sendo pago o que lhes era prometido. E provavelmente, se não houvesse a crise de 2008, que foi quando esse esquema foi descoberto, teria durado muito mais. Então não é porque uma empresa está pagando há muitos anos que foi prometido que não é um esquema de pirâmide, que não é um esquema fraudulento, porque enquanto tem gente investindo, mais gente investindo do que pedidos de saque, aí sim vai ter esse esquema, ele vai perdurar pela quantidade de anos que for permitida, que o tempo de fato o permitir. Então, esse argumento de que há muitos anos eu recebo, ele é inválido, não vale, é só a gente lembrar do maior esquema de pirâmide que a gente já teve. E saliento mais uma vez dos perigos de um esquema de pirâmide. Você aplica em alguma coisa e acha que está sendo investido em algum título, quando na verdade não está. Sempre que alguém lhe fala em um retorno muito alto, você precisa suspeitar. E é claro, você precisa também olhar para o dinheiro como um investimento, não como uma paixão sua. Tem gente que está defendendo a Gás Consultoria, que é o esquema em questão, como se fosse alguma coisa muito próxima, defendendo como defendem um time de futebol, por exemplo, como defendem o seu político preferido. E essas pessoas vão acabar se dando mal, infelizmente. Então você precisa ser consciente com relação ao seu dinheiro. Isso é muito importante. Para te ajudar nisso, evidentemente, nós temos nossos cursos, que o link do nosso site está sempre aqui na descrição. Para você conhecer, temos dos mais básicos até os mais avançados, até mesmo para certificações financeiras. Então, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, então dê um like, se inscreve no canal para receber notificações de novos vídeos. Sugiro que compartilhe esse vídeo também, envie para pessoas que você acha que vão fazer um bom usufruto desse vídeo e também como uma forma de aviso para algumas pessoas não caírem em esquemas fraudulentos. Tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos.